A paz de Cristo para todos, lição 7, classe de jovens, o quarto sinal, a multiplicação dos pães e peixes. Queridos, é um prazer recebê-los aqui, professores, superintendentes, coordenadores, todos que amam a escola dominical, alunos, para prepararmos a lição 7 da escola dominical. Eu sou o professor Denis Pereira, atuo há mais de 20 anos com a escola dominical e semanalmente estamos por aqui. Por isso, se você não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se e ative as notificações. Isso é muito importante porque faz o YouTube recomendar o nosso vídeo para mais pessoas. Comenta o vídeo, deixa aqui o seu comentário, curta o vídeo, interaja com o canal e nos ajude a alcançar mais pessoas. Pegue sua revista, lápis, caneta, papel, bloco de notas, Bíblia e vamos juntos preparar a lição 7 da escola dominical. O texto principal está em João capítulo 6, versículo 11. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados. E igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Os sinais salvam? Responde esta pergunta aí para nós. Os sinais salvam? Não. Ou salvam? Não vou responder agora, né? Responde aqui pra gente, aqui nos comentários. Os sinais salvam, os milagres, não é? Salvam. Introdução. Estudaremos mais um sinal miraculoso. A multiplicação dos pães e peixes. Tem dois milagres, né? De multiplicação de pães e peixes. Tem os 5 pães e 2 peixinhos, não é? Que é o primeiro. E depois 7 pães e uns poucos peixinhos, não é? E aí a diferença aqui está na quantidade de pessoas. Enfim, nós vamos ver aqui alguns aspectos relacionados a este milagre e também a Galileia dos Gentios nesta lição de hoje. Tópico 1, a Galileia dos Gentios. Eu quero lembrar aos irmãos que aqui na descrição dos vídeos tem, acesse o meu site, você tem meu Instagram, meu WhatsApp, você acessa grupos de professores no WhatsApp, temos 5 grupos, e você acessa também o meu WhatsApp. Estamos à disposição dos irmãos para atender para congressos, cultos, seminários, palestras para casais, para jovens e para adolescentes, para líderes. Estivemos ontem, dia 30 de janeiro, em Rio Claro, lá no distrito do Ajapi, pastor Fabrício e o líder irmão Alessandro e sua família que nos receberam ali com muito carinho, esta região que nós sempre estamos aí ministrando a palavra de Deus. Será um prazer atender os irmãos em qualquer lugar do Brasil, tá certo? Aqui também tem formas de você patrocinar o nosso canal e o nosso conteúdo. Tem 2 cursos online para você fazer no conforto de sua casa e no tempo que você tiver à disposição. O curso do professor inesquecível da EBD e o curso de interpretação bíblica de Gênesis e Apocalipse. Dá uma olhada aí, pagamento facilitado, e ao adquirir você estará ajudando o nosso projeto aqui também. Tópico 1, a Galileia dos Gentios, a segunda fase do ministério. Na primeira fase do seu ministério, Jesus fez várias incursões à Judéia. Há intercalações, mas a segunda fase ocorre proeminentemente na Galileia. E a terceira e última é a consumação, lá na Judéia. A narrativa de João da primeira multiplicação perpassa por esta fase mais intensa na Galileia, em perfeita consonância com os demais evangelhos, que cobre mais o ministério de Cristo entre os galileus. Quero lembrar que nos próximos dias nós vamos anunciar aqui uma live com o pastor Silas Queiroz, que é o comentarista desta lição, tá bom? Já falei com ele pelo WhatsApp, nós vamos combinar o dia e eu aviso os irmãos. Por isso é importante você se inscrever, ativar as notificações, porque tem muita coisa maravilhosa chegando por aí. Bom, havia um propósito de João, não é? E nós vemos a perfeição da obra revelacional dirigida pelo Espírito Santo em tudo que João vai escrever aqui nessa narrativa que João vai fazer. Abrir esse parênteses e falar um pouco sobre o ministério de Jesus entre os galileus demonstra como isso não passou totalmente ao largo das narrativas joaninas, ok? Muito bem, há uma perfeita complementaridade narrativa entre os evangelhos. Mas por que a Galileia dos Gentios? A Galileia está situada ao norte de Israel, a oeste do Rio Jordão, em torno e acima do grande lago que leva o mesmo nome.
em Isaías 9:1 é chamado de Galileia dos Gentios, terra de Zebulon, Naftali. Enfim, isso aqui está falando tudo muito aí de contextos históricos, né? Quem foi que morava lá e tal. A segunda fase do ministério de Jesus é, portanto, uma eloquente demonstração do quanto ele se dedicou a essa população heterogênea, revelando o caráter universal de sua missão. É sempre isso aqui que eu procuro na lição. Qual que é a mensagem que está aqui? Alguns professores estão achando, inclusive, a lição de jovem um pouco difícil. Procura a mensagem, procura a mensagem. Então, qual que é a questão aqui na Galileia, ok? Como ali tinham diversos povos que habitavam aquele lugar. A Galileia dos Gentios não era considerada um lugar da elite pelos judeus. Então, esse é o caráter, esta é a grande lição. O ministério de Jesus é heterogêneo. Ele alcança todas as pessoas, todas as classes. Ele é de caráter universal. Agora, vamos lá. Jesus faz acepção de pessoas? Não. Jesus não faz acepção de pessoas. A salvação está disponível para todas as pessoas? Sim, sim. A salvação, a graça, não tem acepção de pessoas. Todos, assim como todos pecaram, todos são carentes da graça de Deus e todos podem ser alcançados pela graça de Deus. Qual que é o detalhe então? Qual que é o porém? Qual que é o mais? O mais é todos os que creem. Ok? Então, quem crer e for batizado será salvo. Então não há acepção. Quem é esse que crê? Qualquer um que crê. Qualquer um que crê. Que se entregar, que se render, que se converter, que nascer de novo, não importa classe, raça, tribo, língua, nada, o tipo de vida que tenha vivido, mas uma vez que se entregar a Cristo, qualquer um pode receber a salvação, ok? Então é para todos os que creem. A Galileia, nos dias de Jesus, a predominância gentílica na Galileia recebeu sensível mudança, depois que Herodes anexou seu reino, mas isso não eliminou a miscigenação. Você sabe que os judeus não gostavam disso, né? Por isso que eles tinham problemas lá com Samaria, inclusive, ok? Por sua histórica heterogeneidade e por ter uma cultura bastante influenciada pelos gregos e romanos, o termo Galileu ganhou um conceito pejorativo, ok? Pejorativo. Este era um dos motivos que apresentavam a rejeição de Jesus, que consideravam ser galileu. Até nesse aspecto, vemos a sabedoria divina em ação, confundindo aqueles que pela dureza do coração rejeitam o Salvador. Então, Jesus, ele era galileu, Jesus nasceu nas regiões ali da Galileia. Então, ele não era muito bem quisto pelos líderes religiosos, pela alta classe dos judeus, pelos próprios judeus em si, ele foi rejeitado pelos judeus. Entre outras coisas, um dos motivos era esse também. Tópico 2. Seguindo os sinais. Novamente a pergunta, você respondeu aí já nos comentários? Se não respondeu, responda. Responda, por favor. Os milagres salvam? Os milagres. Um atrativo para as multidões. Tópico 2. Os sinais jamais podem ser vistos como um fim em si mesmo, ou seja, não podemos nos relacionar com Deus por causa dos milagres. Todavia não podemos desprezar a importância dos sinais, meu Deus, hein? Para produzir fé e contribuir para um conhecimento maior do poder de Deus e dos seus propósitos. Oh glória! Os milagres não salvam, mas atraem as pessoas para a mensagem de salvação. Esses dias eu comentando que a gente até canta um hino e fala no púlpito, não adoro a Deus pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Não! Eu adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Porque aquilo que Ele faz declara quem Ele é. Eu conheço quem Deus é por causa daquilo que Deus faz. Eu conheço que Deus é amor porque Ele fez, Ele enviou Jesus. Eu conheço que Deus é poderoso por causa de seus atos poderosos. Tem um salmo na Bíblia que eu não vou lembrar aqui agora qual que é o salmo, que diz assim, louvai-o por seus atos poderosos. Quer ver só? Louvai-o por seus atos, eu vou achar, atos poderosos. Então a gente tem que adorar a Deus, louvar a Deus por tudo, é pelas duas coisas. Eu adoro a Deus pelo que Ele faz, eu adoro a Deus pelo que Ele é, eu adoro a Deus, uma coisa está linkada à outra, não tem como, não tem jeito, quer ver? Por seus atos
Atos, eu vou achar, aqui ó, Salmo 150, louvai-o por seus atos poderosos. O que são atos? É aquilo que ele faz. Então nós temos que adorar a Deus de forma completa. O que não pode é continuarmos o adorando somente por isso. Ok? Então, os milagres, aquilo que Deus faz, atrai a minha atenção. E eu venho, mas eu venho e conforme a palavra vai sendo ministrada, então a minha motivação deixa de ser aquilo que Deus faz apenas e passa a ser muito mais por aquilo que Ele é. Os sinais não cessaram no primeiro século. Tá? Jesus, inclusive, diz que aqueles que crescem nele farão obras maiores do que Ele fez. Tá certo? Então, o que nós precisamos fazer é buscá-lo com fé e entender que os milagres, eles são única e exclusivamente para a glória de Deus. Então, veja, é por isso que um culto, ele não pode focar simplesmente em milagre. Então, uma igreja, uma instituição que só preza por milagres, oração por libertação, e Deus liberta, Deus faz milagre, eu creio nisso, glória a Deus, tá certo? Mas se ela não tem fundamento na palavra de Deus, ela não está cumprindo o seu papel, ok? Então os milagres atraem, mas lembra que Jesus vinha e ele pregava, e algumas vezes ele pregava, depois fazia milagres, porque essa era a intenção. Lembra lá do paralítico que foi carregado pelos seus 4 amigos? Ele estava dentro da casa ensinando a palavra. Ele estava pregando a palavra, ok? Agora, nós também temos que lembrar que Jesus disse, estes sinais seguirão os que creem, não é? Então, os milagres, eles servem para gerar fé no coração das pessoas. João revela que a multidão seguia Jesus porque via os sinais que ele operava. A própria Assembleia de Deus, milhares de pessoas foram para a igreja por causa dos testemunhos de milagres que eles presenciaram em suas famílias, em suas casas, em suas vidas. Então, mais uma vez, age no sentido de demonstrar com clareza a impossibilidade humana de solucionar o problema instaurado ao questionar Filipe sobre a compra de pães para alimentar a multidão. Interessante isso aqui. Interessante isso aqui. Ele pergunta para Filipe, Filipe, e aí? Tem pão aí? Filipe responde para ele, mas nem se comprasse um monte de pão. Só que aí o texto diz que ele pergunta isso, mas ele já sabia o que ele ia fazer. Quando Jesus nos dá um desafio, nós temos que entender isso. Todo desafio que ele nos dá, a provisão, ela já está, né, providenciada, né? Jesus não vai. Olha lá, ó, ele fez isso para experimentar, porque sabia o que eles iam fazer. Então ele usa isso aqui para revelar seu poder aos homens e se revelar a eles, a fim de que eles crescem nele. E aí, Filipe indicou o obstáculo financeiro, mas André se aproxima com um rapaz que tinha 5 pães de cevada e 2 peixinhos, não é? O que não era nada. O que não era nada. Mas que coisa linda, né? André, que pouco aparece no ministério de Jesus, mas aqui ele aparece. Ele tem a coragem, ele encontra um menino que tem ali aquele pouquinho diante daquela multidão e ele leva até Jesus, né? A grande lição é nós precisamos, né, aqui aprender com André. Nós precisamos apresentar a Jesus o pouco que nós temos. E não só isso, apresentar o potencial das pessoas, acreditar no potencial das pessoas, né? Diante de Jesus, mesmo que ele duvidou, mesmo que ele falou assim, é muito pouco, mas a expressão dele é menor do que a atitude dele. Se ele realmente desacreditasse naquilo, ele não tinha apresentado a Jesus. Mas o fato dele levar até Jesus mostra que André estava vendo algo diferente em Jesus. Enfim, e aí da mesma forma que Jesus operou aquele milagre a partir do pouco que aquele jovem tinha, ele pode fazê-lo em relação a qualquer um de nós, desde que coloquemos em suas mãos tudo o que temos e somos, não é? Então aquele jovem entrou para a história como alguém que, através dele, Jesus alimentou uma multidão. Uma grande lição que fica aqui para nós também é isso, é que Jesus, sendo Deus, né, embora ele estava em forma humana, mas sendo Deus, ele poderia, em uma palavra, ele poderia fazer cair maná do céu. Mas você percebe que quando Jesus diz assim, e aí, dá-lhes voz de comer, sabe o que Jesus está fazendo?
Isso aqui para mim é extraordinário. Jesus está dando a oportunidade para que alguém participe do milagre. Nós precisamos entender isso. Aqui na Terra, os milagres acontecem de forma sobrenatural, mas na maioria das vezes, a regra é sempre através de alguém. Não é anjo, não é o céu abrindo, não, é alguém. É alguém que Deus usa para abençoar, para direcionar, para abrir a porta. É alguém para orar, para impor a mão. Então Deus quer nos usar. Mas quantas vezes nós olhamos e falamos assim, mas é só 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus está dizendo, mas eu quero alimentar uma multidão. Será que tem alguém aí que pode contribuir com esse milagre? Meu Deus, meu Deus. Quantas vezes nós nos subestimamos? Nós subestimamos aquilo que Deus já colocou em nós, que já está em nossas mãos. Que grande lição nós podemos aprender com esse menino. Coloque nas mãos do Senhor, porque esse pouco é tudo que ele precisa para fazer um milagre através da sua vida. Ele quer que eu e você sejamos participantes do milagre na vida de alguém. Muito bem, tópico 3, uma compreensão imperfeita. Os que viram o milagre concluíram que Jesus era verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Isso demonstra como era patente a expectativa messiânica em Israel. O problema era a ausência de compreensão correta da identidade do ministério do Messias. Então, isso aqui tem chamado a minha atenção nos últimos dias. A identidade assim, olha, presta atenção nisso aqui, vai virar corte para o Instagram. Meu Deus, @DenisPereiraOficial, vai lá. E se não se inscreveu ainda, inscreva-se, meu querido, inscreva-se aí. Olha só, assim como os judeus tiveram dificuldade em entender a correta identidade de Cristo nos dias de hoje, a identidade de Cristo tem sido diluída. Cristo tem sido apresentado como tudo menos como aquilo que ele é. Ele é o Filho de Deus. Ele é Salvador e Senhor. Não é amigo. A prioridade de apresentação ao pecador não é como amigo, como intercessor, como terapeuta, não. É como Senhor e Salvador. É como Filho de Deus. Essa é a identidade principal pela qual a pessoa reconhece e recebe Cristo, o Filho de Deus, na sua vida. Do contrário, como os judeus, as pessoas ficam olhando para Jesus sobre um prisma, sobre uma identidade que gera nelas uma boa sensação, que gera nelas tudo menos transformação, menos comprometimento. Porque o Cristo amigo, o Cristo terapeuta, o Cristo coach, o Cristo legal, o Cristo, sabe, o cara, ele não confronta você. Não, ele só te abraça. É por isso que nós estamos vendo pessoas enchendo a boca e falando de Jesus, vivendo uma vida que não tem nada a ver com Jesus, sendo trevas. Meu Deus do céu. Praticando tudo que a palavra de Deus, tudo que Jesus reprova, e a pessoa dizendo que é de Jesus. Que Jesus? Então, esse Jesus legal, esse Jesus amigo. Porque o Salvador confronta. O Salvador chama para novo nascimento. Lembra de Nicodemos? Você tem que nascer de novo. Então nós temos que pensar isso. Os judeus não estavam compreendendo a identidade correta de Jesus. Nós temos a missão de mostrarmos a esta geração a identidade correta de Jesus, para que a motivação deles em seguir a Cristo seja correta. Do contrário, tem milhares de pessoas seguindo a Jesus com a motivação errada, porque lhes apresentaram uma identidade errada de Jesus. Isso é um perigo, isso é engano. A sedução do pluralismo religioso. Em nossos dias também existe uma multiplicidade de crenças sobre Jesus, com muitos o situando como mais um dos personagens da espiritualidade mundial.
Precisamos compreender plenamente a identidade de Jesus e sua divindade, refutando as ideias do pluralismo e do inclusivismo religioso que visam atrair o cristianismo para uma falsa unidade. A fé cristã é exclusivista. Jesus não é um caminho, ele é o caminho, portanto, o único caminho. Pronto, ele é o caminho. Nós não temos que, enfeitar a coisa. Não. Quem vier precisa vir com a motivação correta. Mas hoje, por conta das redes sociais, muitas pessoas estão se misturando e influenciando toda uma geração a viverem uma fé diluída, uma fé esfarelada, num Cristo que não é o Cristo da cruz. E essa é a pior forma de engano que existe. Que Deus nos guarde disso. Cuidado, cuidado. Ainda no texto em estudo, vemos que a compreensão imperfeita do Messiado de Jesus também se revelou no fato de que, mesmo reconhecendo nele a figura de um profeta, reduziam isso a uma oportunidade política. Jesus disse que, por saber do propósito da multidão, que era proclamá-lo rei, Jesus tornou a retirá-lo. João, registra. Jesus tornou a retirar-se só para o monte. A incompreensão e a incredulidade de Israel a respeito do Messias prevalecem até os dias atuais e somente serão mudadas no final da grande tribulação. Quando enganados e perseguidos pelo anticristo, os judeus clamarão por Jesus e receberão o socorro de Deus. Então, nós precisamos, nessa última hora, nós necessitamos voltar os nossos olhos, enxergar a identidade correta de Cristo e anunciar a identidade correta de Cristo, para que as pessoas aceitem o Evangelho e recebam Cristo nas suas vidas como Senhor e Salvador. E, portanto, elas se permitam ser mudadas e transformadas pelo poder do Evangelho. Amém? Essa foi a nossa lição 7, classe de jovens. Espero que tenham gostado. Mais uma sequência de aulas aqui. Acesse aí o nosso canal, inscreva-se, ative as notificações, deixe o seu comentário, dê like no vídeo e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe.